Olá, pessoal, tudo bem por aí? O meu nome é Igor Castellano. Eu estou aqui novamente no canal do GCAP para trazer uma videoaula sobre relações internacionais da África para você que está interessado ou você que está cursando aí um curso de graduação ou pós-graduação em relações internacionais e tem interesse sobre o tema ou está sendo muito estimulado pelos seus professores para assistir essa videoaula. Então sejam bem-vindos. Bem-vindas. Hoje a videoaula vai tratar de padrão de cooperação em conflito, polarização e ordens regionais na África contemporânea. É um tema que é muito interessante, que tem a ver com questões de dinâmicas dos sistemas internacionais na África, esses sistemas regionais que são importantes para a gente entender e como que eles funcionam de forma a produzir cooperação ou um conflito entre os estados. Lembrando, eu sou professor aqui do curso de Relações Internacionais, de graduação e de pós-graduação. Estou vinculado ao Departamento de Economia e Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de Santa Maria e coordeno junto com o professor Júlio Rodrigues o Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa aqui da UFSM, a federal aqui do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Maria para o mundo. Então vamos com a nossa discussão de hoje. Como eu disse, o debate vai estar em torno do padrão de cooperação em conflito, polarização e ordens regionais no continente africano. E nós vamos nos basear em uma videoaula anterior. Acho que está aqui no YouTube também. Se estiver, vou colocar aqui um cardzinho aqui em cima para que vocês acompanhem, que é uma videoaula que a gente trata sobre como estudar África enquanto um sistema regional e também enquanto um sistema que é composto por vários outros sistemas regionais menores, subsistemas regionais do sistema global, contido no sistema global. Então, para estudar sistemas, as teorias de relações internacionais que avaliam sistemas complexos e que importam teorias sobre sistemas complexos de outras disciplinas, desde as ciências naturais como das ciências sociais em geral, a gente vai observar elementos dos sistemas que são importantes para compreender o seu funcionamento. Entre eles, elementos de estrutura, de interações, das unidades em si e alguns fatores externos ao sistema que vão impactar no seu comportamento. Aqui o que nós estamos tentando avaliar especificamente, nas aulas anteriores, em videoaulas anteriores, nós tratamos de outros pontos dos sistemas regionais aqui africanos, mas a gente vai tentar lidar particularmente com o padrão de cooperação em conflito, a polarização do sistema, o grau de polarização e também lá em cima ordens que são produzidas dentro do sistema. A gente já teve aulas e videoaulas sobre polaridade, sobre modificação de fronteiras, fronteiras tanto nacionais quanto regionais nos sistemas africanos. Mas hoje vamos focar nesses três elementos, 2 elementos mais da esfera interacional do sistema e um elemento mais da esfera estrutural do sistema internacional ou dos sistemas internacionais. Um segundinho. A ordem, então, ela é um elemento da estrutura do sistema internacional ou dos sistemas internacionais. Ela vai dar sentido normativo, geralmente, um padrão recorrente institucional para esses sistemas, e organizacional em diferentes esferas, por exemplo, securitária, econômica, política, social. A polarização é lá ainda no processo de interação, ela vai representar a consolidação de padrões de cooperação em conflito em relações de ameaças e rivalidades um pouco mais estáveis do que relações pontuais de acordos ou de distanciamento, eventualmente, ou de desentendimento entre estados ou unidades do sistema. Bom, a gente vai tentar aplicar aqui o continente africano. É uma parte importante aqui da disciplina de Relações Internacionais da África. Para entender, então, vamos de parte a parte, Vamos dividir aqui a nossa videoaula em 3 partes. A primeira parte
Então, que vai lidar com cooperação, padrão de cooperação e conflito. A segunda que vai lidar com polarização. E a terceira que vai lidar com o caso de ordens regionais, tá? Na primeira parte, então, é o padrão de cooperação e conflito. O padrão de cooperação e conflito é um termo que cooperação, conflito, níveis de cooperação e conflito é algo que muitos autores das relações internacionais acabam lidando ao longo do tempo, né? E esse termo, especificamente padrão de cooperação e conflito, foi algo que eu trouxe na minha tese de doutorado, 2015, e depois num livro de 2017, que é resultado da minha tese de doutorado. Então, esse termo específico para analisar relações, né, mais ou menos agregadas de cooperação em conflito dentro de sistemas que produz predomínio de determinada relação em um determinado período de tempo, é o que eu chamo de padrão de cooperação em conflito, né? Os pressupostos para essa perspectiva é que, bom, cooperação e conflito são processos opostos, mas mutuamente alimentados, né? Existe uma relação inversa entre esses processos, mas eles também podem ocorrer em diferentes frentes no mesmo momento, né? A gente pode, ao mesmo tempo, dentro de processos cooperativos, ter momentos de conflito e dentro de processos conflitivos ter estímulos, né, intra-cooperação, intragrupo, frente a um conflito, uma conflitividade intergrupo. Então, na realidade, esses jogos de soma puramente positiva, em que existe só cooperação ou só conflito, ou que só ganhos para um e perdas para outro, são muito raros, né? E o mais comum é um contínuo de existência de cooperação e conflito em zonas cinzentas, né? Em que há a coexistência desses processos em várias esferas, né, de relações entre estados ou entre unidades, né, do sistema internacional, aqui especificamente também do sistema regional. Como medir, né, cooperação em conflito é um grande desafio. Nós podemos medir a partir de relações diplomáticas, de relações interestatais, de relações comerciais, de relações sociais, né, de visitas, de acordos que são realizados. Então há muitas formas de observar essas relações de cooperação em conflito, mas o que nós tentamos aqui é não eliminar qualquer forma mais específica, né, não delimitar por áreas, mas tentar observar comportamentos estatais que vão denotar mais ou menos cooperação, mais ou menos conflito. Então, nesse caso aqui, nós temos, né, um processo que é chamado de banco de dados de eventos. Uma ferramenta analítica que nos ajuda muito na área de relações internacionais a medir, a tentar operacionalizar esse conceito de padrão de cooperação em conflito ou relações de cooperação-conflito. Aqui são alguns exemplos de bancos de dados que produzem ou que disponibilizam esses dados de eventos. Tá? O que são dados de eventos? Dados de eventos são dados que possibilitam, né, a gente observar relações entre dois atores, né? Há vários tipos de dados de eventos, mas esses aqui especificamente, né, são dados focados em atores, e a gente consegue perceber, assim, uma ação que foi realizada, por exemplo, dos Estados Unidos para o Irã, ou dos Estados Unidos para o Egito. Se esta ação que foi observada em alguma fonte de dados, pode ser, por exemplo, notícias de jornais, de agências de notícias, e aí quando ocorre, né, uma publicação de alguma notícia que envolva o termo Estados Unidos e o termo Egito, a computação, né, uma inteligência artificial consegue observar se esse comportamento, né, envolveu ação dos Estados Unidos para o Egito, do Egito para os Estados Unidos, ou de forma bilateral, e também consegue perceber, a partir dos termos, né, de mineração textual nesta notícia, se essa ação foi mais conflitiva ou mais cooperativa.
é um banco de dados muito utilizado, sempre foi esse VAIS, né? Um banco de dados de Event Data, né? De Event Information, né? Para eventos mundiais, né? E ele adota também um contínuo de cooperação em conflito que foi teorizado principalmente em 1992 pelo Joshua Goldstein, que é uma escala de cooperação em conflito que esses bancos de dados acabam utilizando de maneira bem ampla, né? O GDELT é um banco de dados bem atualizado, né? Tem mais de 200 milhões, né, de eventos geolocalizados, né, até os dias atuais. Então, são bancos de dados muito grandes que vão buscando em notícias e em informações midiáticas, né, a ocorrência desses eventos de atores internacionais com relação ao outro. É incrível, né, a capacidade, né, de coleta de dados e processamento por parte desses bancos que a gente pode usar, inclusive, nos nossos trabalhos. Então aqui é a tabela do Joshua Goldstein, que produziu este artigo aqui, né, chamado Conflict Cooperation Scale, de 1992, no Journal of Conflict Resolution. E ele mostra, então, uma escala de -10, uma possível escala de -10 até mais 10, seria, né? Mas aqui o máximo que chegaria seria a 8.3. A gente poderia colocar aqui, talvez, em integração política entre estados, né? E o tipo de evento que existia, né, nessa escala do VAIS aqui. Esses tipos de evento também são absorvidos por outros bancos de dados de evento, como por exemplo o GDELT, que adota esse peso de eventos e número de eventos tipos, né, pelo que o VAIS já tinha observado. Então o Joshua Goldstein ele só organiza esses eventos do VAIS em uma escala de cooperação em conflito que nos ajuda bastante, e o próprio VAIS acaba adotando também essa perspectiva do Goldstein no seu próprio banco de dados. Então isso é muito interessante, nos ajuda um bocado, né? Então vai desde um ataque militar, passando por uma situação neutra, né, de -10 até 0 aqui, né, uma política estatal, né, ou uma posição estatal que não tem muito a ver, não temos como saber se é cooperativo ou conflitivo, até um processo mais cooperativo, que seria aqui dar assistência militar, né? No caso aqui, dá para ver claramente que processos militares têm mais peso, ou seja, são mais contundentes e radicais em termos tanto de cooperação, né, em termos de uma aliança militar, quanto de conflito, em termos de um ataque militar. Então, é bem interessante também isso, e isso acaba influenciando bastante os estudos que a gente pode fazer. Aqui uma aplicação, especificamente, né? Aqui um exemplo de relações entre Angola e África do Sul, né? Nesse período específico aqui de 75 a 78, né? O banco de dados do Goldstein, do VAIS, ele vai até 78, 66 a 78, e depois a gente pode substituí-lo pelo GDELT, que é um banco de dados que é muito semelhante, mas ele tem mais dados do que o próprio VAIS. Então tem que cuidar com a composição desses dados na hora de tabular. Mas é bem possível de se utilizar. Então, relações de Angola com a África do Sul, relações violentas na maior parte do período. E aí a gente consegue ver, por exemplo, momentos de cooperação, de né, arrefecimento das relações de conflito, de distensão, poderíamos dizer, que ocorrem em alguns períodos, né, da história. A gente vai ter, por exemplo, em 1976, em 1978, né, momentos que vão possibilitar a gente encontrar situações de talvez acordos diplomáticos, de distensão de relações, que a gente não encontraria talvez numa análise histórica, de livros históricos, mas aqui o Event Data nos dá condição de observar de maneira ampla, e aí a gente pode aprofundar mais essa pesquisa para ver o quão coerente é essa proposição aqui do Event Data. Então ele é uma possibilidade de a gente comparar casos, comparar períodos históricos diferentes e nos dar rumos a conseguir entender mais aprofundadamente depois, com acesso a fontes primárias ou mesmo as fontes secundárias,
para confirmar, né, essa mensuração aqui que o G-delta nos coloca. Ele também, então, o mais importante aqui, ele consegue nos auxiliar a compreender níveis, né, de o que chamam aqui de padrão de cooperação em conflito, de modo agregado numa região. Então aqui seria, digamos, a média, né, da escala do Goldstein, né, no período de 75 a 2014, né, na África Austral. E aí, nesse caso aqui em particular, eu estou juntando dois bancos de dados, que é o VAIS e o GDELT, e juntando também, agregando várias relações bilaterais, ou seja, não é um padrão de cooperação em conflito que é dado por um agregado, um somatório de relações, né, entre todos os países que pertencem àquela região especificamente. Então aqui é na África Austral, mais do núcleo da África Austral, que envolve, né, Angola, Namíbia, África do Sul, Zimbábue, Moçambique, e vai ter a relação bilateral de todos esses países entre si, o que produziria, então, uma possibilidade de a gente mensurar padrão de cooperação em conflito de uma região, né, em um momento, por exemplo, que é um momento mais conflitivo, nas relações, né, de uma região, e um momento mais cooperativo, que seria justamente acima do zero, né? É claro que quando a gente vai fazer uma média, né, a amplitude das relações acaba diminuindo, né? Dificilmente chegará a 10, porque a gente tem que ter 10 ou menos 10 em todos esses para que a média dê 10 ou menos 10. Então a média tende a diminuir a amplitude, né, dos valores, mas já nos deixa, né, muito próximo de uma noção de quanto que varia, né, em quais períodos predomina o conflito e quais predomina também a cooperação, tá? Então dá para ver que até no continente africano é possível observar, e é possível observar então assim que existem relações de cooperação e conflito bem distintas em períodos históricos distintos, e produzir isso para outras regiões, né, do continente africano é algo muito importante e vai envolver, né, a construção de dados empíricos mais fidedignos sobre aquilo que a gente vai ter mais genericamente percebido como polarizações ou ordens regionais, que é o que eu vou tratar agora na sequência. Bom, chegando agora na área da polarização. O que diabos é polarização, afinal de contas, né? Polarização, assim como a noção de polaridade, que é importada, né, da química, né, molecular, e da física também, né, e de teorias atômicas e subatômicas, né, de comportamento de distribuição de elétrons, prótons, nêutrons dentro dos átomos. A ideia de polarização também é importada, né, nas teorias de sistemas para ciências sociais e humanas, e na realidade, enquanto que a polaridade ela vai estar relacionada com o número de polos que existem em um sistema, e o número de polos é identificado entre aquelas unidades do sistema que são mais relevantes, seja, né, a configuração, né, de átomos dentro de moléculas ou de elétrons dentro de átomos e assim por diante. Então esse tipo de composição de um sistema, e o quanto que a distribuição de energia ou de poder ou de carga mais relevante dentro do sistema vai produzir polos distintos. Então, polaridade está mais vinculada a um elemento estrutural de um sistema, né, que pode ser bipolar, multipolar, unipolar. Né? No sistema internacional, a gente geralmente vai lidar com a polaridade muito derivada do que é a distribuição de poder do sistema internacional, e diferentes teorias vão atribuir diferentes definições para poder. Poder pode ser capacidades materiais, poder pode ser capacidade de liderança no sistema, capacidades imateriais,
capacidades de vencer uma guerra, capacidade de dar conta de transformações e adaptações às transformações tecnológicas, científica, energética, transformações no processo de travar a guerra e obter vitórias na guerra, ou mesmo até teorias que vão lidar com fatores de capacidades estatais, de como que os estados conseguem se organizar frente ao sistema e também frente à sua sociedade. Então, há uma infinidade de perspectivas sobre o que é poder, né? E também sobre como que podemos ler polaridade no sistema, porque não envolve apenas, né, observar poder de um estado ou outro individualmente, mas de observar a distribuição de poder, né, poder relativo de estados. E então, qual é o nível de poder suficiente para que um estado seja considerado um polo do sistema? É algo em disputa entre muitas teorias de relações internacionais. Então isso já é um ponto bem importante, né? Nas teorias institucionais, né, de partidos políticos, por exemplo, da ciência política, isso está muito relacionado à existência de partidos políticos relevantes, né? Partidos políticos que definem governos, né? E têm a capacidade decisória, né, de governabilidade dentro de uma distribuição no legislativo, ou a capacidade de influenciar, né, a composição de um gabinete no executivo. Então, tudo isso vai afetar, né, o quanto que a gente vai observar atores relevantes que têm peso e capacidade de decisão, né? O institucionalismo da escolha racional acaba chamando isso de veto players, né? A capacidade de você ter atores dentro de um sistema que seja veto, né, que tenha poder de veto, ou seja, de vetar ou barrar decisões que sejam muito distintas ou desfavoráveis aos seus interesses. E aí, isso, segundo alguns autores, por exemplo, George Sebelius, ele vai trazer a ideia de que, bom, há um aumento de número de veto players, né, num sistema político partidário, digamos assim, vai possibilitar mais estabilidade nesse sistema. E de fato, né, parece que isso ocorre, mas por outro lado, nas ciências das relações internacionais, pudéssemos chamar assim, né, há muitos autores vão dizer que a multipolaridade, ou seja, a quantidade maior de veto players, aumenta a instabilidade do sistema, porque vai produzir mais desinformação ou mais dificuldades de obter informações sobre os seus eventuais rivais, o que produz, de alguma forma, polarizações muito exacerbadas, né, e derivadas da desconfiança e de um dilema de segurança insolúvel. Então, isso seria a configuração, né, da polaridade do sistema. E a polarização, afinal de contas? É dentro dessa estrutura de polaridade... Deixar o avião passar aqui. A polarização é, então, dentro dessa estrutura de polaridade, como que se configuram os eixos de aliança e rivalidade e o quão tenso é esse sistema, né, em termos de rivalidades muito profundas, né, ou quão distendido é esse sistema em termos de alianças ou de potencialidade de cooperação, que é aquilo que a gente viu anteriormente. Então, o grau de polarização vai afetar muito aquilo que a gente observou, né, na quantidade de relações conflitivas ou cooperativas. A depender de teorias de diferentes autores, a polarização pode contribuir para mais cooperação, né, intrabloco, ou mais conflito interbloco, e isso vai variar, né, nas capacidades de a gente compreender o sistema. Por que ela vai importar? Porque ela vai ser justamente a concretização, né, de rivalidades ou de aproximações, né, presentes naquelas dinâmicas de cooperação e conflito para blocos mais estáveis, né? Geralmente esses blocos vão produzir redes de aliança, né, e como o processo cooperativo geralmente envolve uma noção de alteridade, né, de diferenciação em relação ao rival, ao potencial potencial rival, aquele que é diferente, há também a tendência de uma aliança muito intensa num sistema produzir também um conflito intenso com a parte externa a essa aliança, né? Opa, voltou aqui.
Então, quanto mais polarizada for a relação entre os atores, né, maior será a propensão à escala de conflitos até a situação de guerra. E essa é a tendência, né, dos processos de cooperação em conflito. Geralmente, quando a polarização ocorre de maneira descontrolada, há uma tendência de conflitos maiores, o que, obviamente, não é uma regra, né? A polarização, às vezes, produz, né, uma tendência a reconhecimento da importância das partes no sistema e talvez até a ascensão de uma das partes como polo, se ela não era ainda, ou mesmo há uma tendência de consecução dos interesses das partes dentro de um processo político, né? Então, há diferentes interpretações sobre o papel da polarização na política. Alguns autores que vão estimular ou encontrar uma importância no processo de polarização, né? Geralmente na área da política, da ciência política, autores que vão lidar com a importância de regimes mais majoritários, né? A ideia do Horowitz, né, e do Samuel Huntington de pensar regimes majoritários como regimes que conseguem governar, e essa polarização dos regimes majoritários é natural. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem um sistema político que é bipolar, né? Em que você tem dois grandes partidos que dominam, embora seja um sistema multipartidário, né? Não é bipartidário, mas é bipolar, porque tem dois partidos que são relevantes, né? Efetivamente relevantes. Em alguns momentos, essa bipolaridade está muito polarizada, né? Produz uma bipolarização muito grande, como foi agora nas últimas eleições, né? Com aquele movimento de contestar os resultados das eleições, né? Por parte dos eleitores do Donald Trump, etc. Então, esse processo de bipolarização pode produzir mais risco, mas também, por outro lado, os benefícios de uma solução, de um modelo mais bipolarizado, né, em termos de governabilidade, alguns autores vão argumentar, é maior, porque quem ganha, né, first past post, então assim, quem ganha leva tudo. E o sistema de quem ganha leva tudo, que geralmente é de eleições do executivo, acaba garantindo mais governabilidade, ao contrário, por exemplo, de sistemas parlamentares, em que você tem que compor mesmo com os perdedores, né? Eles garantem algumas cadeiras, assentos no próprio gabinete de primeiro-ministro, por exemplo, né? Como é no caso de Israel. Então, alguns autores vão dizer que mesmo com a bipolarização, digamos, do sistema, é possível você ter condições de ter decisões e governabilidade, né? Mas aqui nas relações internacionais, em geral, as teses são de que quanto mais bipolarização, mais risco de conflito armado, né? E ela indica hostilidade, diferenciação, independência entre blocos, do ponto de vista tanto das teorias mais estruturalistas, tanto do adicionalismo liberal, quanto do neorrealismo. A bipolarização é algo complexo, embora a bipolaridade seja, para os neorrealistas, mais estável, né, de que qualquer outro tipo de arranjo, né, mas a polarização em si tende a levar uma maior possibilidade de conflitos armados. Então, a polarização ela pode variar também em termos quantitativos e termos qualitativos, né, a intensidade, o grau de homogeneidade daquele bloco, e quantitativos, como eu disse ali, o número de membros, né, daquele bloco, quem são e tal. E ela também pode se tornar uma variável dependente ou independente. Dependente quando ela é resultado de alguma coisa, e independente quando ela causa algo, né? Como a gente estava falando, né? Quanto mais polarização, mais conflito. Será que isso se comprova, né? Essa hipótese, então, coloca a polarização como uma variável independente. Então, como variável dependente, né, a gente tem o que produz polarização. Alguns autores vão mostrar que, por exemplo, né, ameaças externas, né, produzem resultados, né, no grau de polarização social. Né? O próprio Jack Snyder vai por esse caminho, o Stephen Van Evera, a ideia de que
você construir uma noção de que existem ameaças externas num Estado possibilita a diminuição da polarização social e mais integração social, apoio a um regime, o governo interno, né? Mas, obviamente, esse argumento, esse discurso de que há uma ameaça externa tem que ser crível, né? Não é uma coisa assim para você simplesmente produzir algo fake, né, fabricado. E geralmente, quando tem uma sociedade mais crítica e com informações livres, a sociedade não vai comprar e isso pode produzir até instabilidade do governo. Então, a depender de contextos também, né? E a polarização como variável independente, né? Muitas vezes ligando, por exemplo, polarização étnica, países e o contágio no grau de conflitos de algumas regiões. Então, países que têm desafios, né, de conflitos identitários vinculados a direitos de nacionalidade, por exemplo, ou a direitos de propriedade conectados à etnia, produzem, estimulam conflitos em regiões tanto internas quanto transnacionais, né, de países. E políticas comerciais, aqui o Steve Maoz vai muito por esse caminho, né, políticas comerciais de países e polarizações nos sistemas regional e global. Então, como que polarizações afetam políticas comerciais e vice-versa, né? Por exemplo, concentração da polarização em poucos grupos, né, e de grande tamanho e alta coesão pode produzir, né, mais conflitos no sistema internacional. Você tem polarização, quanto mais consolidada quanto mais a coesão interna naquele grupo e quanto maior o tamanho de poucos desses grupos, independentemente da polaridade, né? Quanto essa polarização se torna muito dualizada, o estímulo de conflitos é maior no sistema internacional, que poderia explicar grandes guerras no sistema, né? Que embora você tenha períodos de multipolaridade, ou bipolaridade, ou tripolaridade ocorrendo grandes guerras, geralmente as guerras, quanto mais intensas no sistema internacional, elas decorreram de grandes bipolarizações no sistema, né? Grandes eixos, né, de aliança, de parte a parte, muito coesos, né, e muito rivalizadores com o eixo oposto. Outras visões aqui, né, também na área de relações internacionais, a existência de poucos grupos amplos, né, com interesses opostos, também é mais condutiva a conflito do que muitos grupos, né, e menores. Aqui estão outros estudos também comprovando, né, a relação não linear entre polarização e conflito, aqui complexificando um pouco mais, né. Existem casos de polarização muito alta e muito baixa, produzindo, né, custos muito altos e incentivos muito reduzidos para o surgimento de conflitos. Então, é possível, né, a gente ver casos de polarização muito alta em que o conflito ele se torna até inviável pelo o medo de um eventual custo gigantesco com conflito, como é o caso, por exemplo, da guerra nuclear, né? Então, se você tem, a depender de como a polaridade está configurada, a polarização não vai afetar necessariamente na capacidade de o conflito ocorrer, porque você tem, na realidade, custos muito grandes, né? E quando a polarização está muito baixa, incentivos muito reduzidos. Então, casos diferentes de diferente polarização podem produzir desincentivos para o conflito, tanto por causa dos custos quanto para os incentivos ou benefícios no conflito, tá? Tem outras coisas, né, aqui que a gente vai vendo, né, variável independente ainda, né, a polarização produzindo coisas, então, nos sistemas. O Bueno de Mesquita, né, o Bruce Bueno de Mesquita vai trazer a ideia de que existem graus, né, de conflitos e com o tipo, né, de aliança no sistema, a coesão de aliança no sistema. Então já é outro elemento, que é a coesão, né, e relacionado com o grau de conflito, né? Então, coesão da polarização, né? A simples contagem do número de alianças em um sistema também não explica o grau de conflito, então não importa, né, o quanto de alianças existem,
né? Mas a necessidade de ver a heterogeneidade, então comparar as alianças entre si e ver o quanto que elas são diferentes entre si, e isso pode impactar a quantidade de conflito. E outra perspectiva, né, é que as instituições têm capacidade de moderar a relação entre polarização e conflito. Outros autores têm visões diferentes, né? A ideia de que a relação de polarização e conflito, por exemplo, a gente tem defendido que o que vai afetar realmente são as capacidades, né? A capacidade das instituições, né? Em moderar isso vai se dar muito não pelas regras das instituições ou pelos valores que elas carregam, mas pelas capacidades que elas têm, né, de impor as suas decisões. Então, vai muito por esse caminho. Então, bom, tem um debate, isso que é importante, né, carregar. Então, tem um debate que vai mostrar, né, a partir de, por exemplo, de metodologias para mensurar a polarização por meio de clusters, né, a gente vê, por exemplo, relações entre nós. Digamos que esses nós são países e essas flechinhas, né, são as relações comerciais entre eles ou relações diplomáticas entre eles. Quando você tem nós muito próximos uns dos outros, quer dizer que esses nós têm mais quantidade e intensidade de relações. Por exemplo, quantidade de vínculos comerciais, né? Intensidade de vínculos comerciais, o valor, né, da balança comercial entre esses países, né, do fluxo comercial entre esses países. Isso vai produzir mais clusters, né, mais proximidade ou mais distância entre esses países, né, que pode se institucionalizar ou não institucionalizar, mas a polarização não carece de institucionalidade necessariamente, né? Você pode ter polarização sem organizações estabelecidas, né, com normas e regras para que essa polarização ocorra. Pode ser simplesmente uma aliança político-militar e que não tenha talvez nenhum acordo, um tratado, embora os tratados eles tenham sentido de consolidar e de manter ao longo prazo essas polarizações, né, essas alianças. Então, mas essas relações por si só já podem nos mostrar clusters, né, ou grupos, né, que são capazes de serem observados, né, nesses níveis sistêmicos, né? Na África, por exemplo, eu dei, né, o exemplo lá de cooperação em conflito em uma região da África. Se a gente for ver aqui polarizações, né, ocorrendo em vários momentos. Por exemplo, no processo de construção de uma política pan-africana, né, no início lá do processo de construção de uma política pan-africana, nós vimos em outras aulas, né, que havia uma oposição entre grupos políticos que eram mais vinculados, né, por exemplo, a uma perspectiva como o Grupo Brazzaville mais neocolonial, mas mais vinculada à necessidade de manter a soberania estatal frente a um potencial de integração supranacional africano, né, como seria o caso do grupo de Casablanca. E o grupo de Morovia tentando trazer um meio termo dessa polarização, talvez uma terceira via, e essa terceira via venceu, o que não necessariamente foi bom para o continente africano, né, resultou numa cruzada anticolonial e anti-apartheid, mas não produziu necessariamente uma integração econômica e política que possibilitasse superação dos desafios do subdesenvolvimento na África. E na União Africana, mais recentemente, também você tem não esses grupos, nomeadamente como a historiografia acabou chamando na época da União Africana, lá na década de 60, mas agora, nos anos 2000, a gente poderia dividir entre supranacionalistas, né, aqueles que querem estimular a União Africana a se tornar uma organização mais supranacional, como era a ideia, por exemplo, do Muammar Gaddafi, né, do Abdelaziz Bouteflika, né? Acho que é isso. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Confirmado, Bouteflika. O L não é junto com o T, é junto com o F. Bouteflika. O Abdelaziz Bouteflika, ele também tinha uma percepção mais supranacionalista, né, sobre a integração no continente africano, o que destoa, por exemplo, de visões menos supranacionalistas de outros países que têm receios de que as potências regionais possam tomar conta,
né, das suas economias, tomar conta da sua autonomia estatal, né, como o Senegal, como a Nigéria, como a África do Sul, tem alguns receios, né, muito embora a África do Sul em alguns momentos aposte também numa integração mais supranacional. Mas as potências menores geralmente têm muita preocupação com a cessão da sua soberania no processo de integração regional. Depois a gente vai falar sobre isso um pouquinho, tá? E o nível subregional também, a gente tem nas regiões mais específicas, né, menores ali da África, que a gente poderia chamar de subsistemas regionais. Na África Ocidental, uma rede, né, de alianças entre francófonos e entre anglófonos e, em alguns momentos, uma rivalidade entre projetos de integração regional entre esses dois grupos. Na África Austral também, né, desde o processo de libertação nacional dos países que eram colônias portuguesas e também do Zimbábue, né? Desses grupos de libertação nacional mais radicais em relação à necessidade da ordem regional se modificar, e a África do Sul, um país que ainda manteve o apartheid até 1994 e que era oposta a essa necessidade e possibilidade de mudar uma ordem da região, em empoderar a população local, em romper com o regime autoritário. Então, houve uma polarização muito grande, né, no eixo aqui da África do Sul, e países bem menores que eram convencidos de maneira com coerção econômica ou militar, né, por parte da África do Sul para se aliarem com este país, e os países da linha de frente que se opunham, né, e que, de certa forma, o grau de coesão entre eles aumentou bastante até com organizações regionais, o que não é necessário para a gente observar coesão de polarizações, né, como eu disse anteriormente. Aqui no chifre da África, também, né, uma polarização entre árabes / muçulmanos, ou muçulmanos em geral, né, países muçulmanos, e a Etiópia, que tem uma pluralidade religiosa um pouco maior, né, e um vínculo ao cristianismo. Tem um cristianismo africano, cristianismo etíope, também ao sionismo, né, e ao judaísmo. Então, ali produz também, né, é claro que não é uma disputa só étnico e religiosa, mas também uma disputa de controle histórico pela aquela região em si, né, de uma tradição estatal etíope contra um processo né, contra a outra formação estatal de países que foram colônias, né. Então, existe uma história, uma trajetória muito importante dessa rivalidade, dessa polarização dentro do chifre da África. Então são exemplos, a gente poderia ver no norte da África também, né, uma relação, né, de grande polarização entre Argélia e Marrocos, e aí a Argélia tentando se aliar com vizinhos, Marrocos também tentando se aliar com vizinhos, né, e essas alianças um pouco mais instáveis, mas a grande polarização entre Argélia e Marrocos histórica, né, desde o processo de independência, com guerras ocorrendo, né, desde os anos 60 naquela região. E aí, bom, eu já tinha dito, né, o grupo de Brazzaville e a noção de que o processo de independência dos países africanos tinha que ter um respeito à soberania e à intangibilidade das fronteiras coloniais. Por outro lado, né, o grupo de Casablanca, isso já tinha, eu acho, apresentado em outra aula, então se vocês tiverem interesse, deem um pause e vejam, né, o que eu estou descrevendo aqui, mas é basicamente a ideia de que existia essa polarização e o eixo vitorioso foi um eixo mais conservador, mas que conseguiu convencer aqueles países que eram um pouco mais conservadores lá do grupo de Casablanca, que buscavam um panafricanismo um pouco mais intenso, mas que convenceu alguns desses membros, né, que eram ainda muito reticentes de que o panafricanismo adotasse um modelo muito desenvolvimentista. Então, Tunísia, Líbia, Etiópia, regimes claramente tradicionais, até monárquicos, né, no caso Líbia e Etiópia, e aí conseguiram trazer esses países que representavam de alguma forma também uma tradição milenar africana, como a Etiópia, para a proposta de organização da unidade africana muito tímida,
né, que tinha pouca capacidade de dar conta, né, de interesses africanos, né, além do que o apoio à condenação do neocolonialismo, de parte a parte, na realidade, a condenação do neocolonialismo ou do colonialismo no continente, né, e justamente uma outra vertente, né, de função da OA, que era a condenação, né, e a tentativa de barrar os estados mais párias do continente, como a África do Sul. E esses vínculos, alguns vínculos simbólicos vão produzir mais estruturação dessas polarizações. E essa estruturação das polarizações pode agravar, né, o processo de polarização para períodos históricos mais extensos, né, como, né, um vínculo intragrupo, né, de coesão, como o pan-arabismo, o pan-islamismo, o pan-africanismo e as diferentes leituras que essas identidades vão produzir nos sistemas, né, vão ser passíveis de serem identificadas, né? Então, desde uma formação tradicional dos estados pré-coloniais que vão produzir eixos, digamos, de relações, né, e passando por estados coloniais que também vão levar, por exemplo, a relações mais próximas entre estados que foram colonizados por tais e tais países. Então, francófonos, né? Não é à toa que a gente lida com francófonos, com anglófonos, com países de língua portuguesa, e essa estrutura colonial que impactou na sociedade, impactou nos aspectos linguísticos, culturais, de formação de elites econômicos. Tudo isso vai afetar, sim, a capacidade de construção de alianças e construção de rivalidades também no continente. Chegamos, por fim, à discussão de ordens internacionais. Vamos lá, que é um ponto bem relevante aqui. A gente começa a complexificar ainda mais, né, o conceito de análise dos sistemas regionais. Importa para a gente entender aqui que as ordens internacionais, né, primeiramente, elas são resultados, né, estruturais, agregados, né, desses processos recorrentes de padrões, né, de cooperação em conflito, entre atores dentro de um sistema, e também de polarizações que vão ocorrendo ao longo do sistema dentro de uma certa polaridade. Então, é quase como um resultado agregado desses processos, né, que vão produzir tipos de ordens que podem ser observados, né, os elementos que governam o sistema, né, a capacidade de existência de organizações formais, mas também de organizações informais, de padrões de comportamento. Então, há várias definições, inclusive, sobre instituições que a gente poderia dar conta aqui, sobre ordens, né, mas num sentido amplo, né, para não ter que entrar muito aprofundadamente nesse debate sobre o conceito, efetivamente, de instituições ou de ordem, a gente teria como ordem aquele conjunto de regras e direitos que vão influenciar, que vão ser resultado desse processo interacional, né, e da capacidade de atores vencedores, né, de polos no sistema, de definir algum tipo de sistema que padroniza, né, um conjunto de ações e interações. Então, vai padronizar, de certa forma, um comportamento, né, no sistema, e, por sua vez, vai influenciar os comportamentos no sistema. Então, é um processo que, tradicionalmente, né, sistemas complexos são vistos como sistemas co-constitutivos, assim. Então, as ações dos atores, né, no seu processo interacional, vai produzir, de maneira agregada e historicamente cumulativa, ordens, né, que vão caracterizar esse sistema, né, como mais conflitivo, mais cooperativo, um sistema que tende mais a uma estabilidade, a desestabilidade. Ordens instáveis são ordens também, né, ou desordens, mas são características de sistemas, né? Por exemplo, ordens de balanço de poder são ordens em que a sistemática de solução de problemas, as regras que vão influenciar a interação de estados, são regras de que o que importa é o poder, né? De que
quem vence no sistema são aqueles que são mais poderosos, e a solução para este desafio é ter poder no sistema. Então, garantir a capacidade de segurança ou de influência ou de interferência nos assuntos do sistema. Então, isso vai muito para a escola realista, né? A escola inglesa ou mesmo o nacionalismo, né? O liberalismo, vão pensar que existem sim um caráter mais normativo, a capacidade de se construir regras e valores que sejam, né, intencionalmente produzidos por parte dos atores do sistema, e que o sistema acaba respeitando esses valores, né? Já na área mais econômica, outros autores vão lidar com regras do próprio sistema, né, capitalista, do modo de produção. Então, o conjunto de ordenamento que o sistema vai ter justamente pela distribuição de capital, pela distribuição internacional do trabalho. Então, essa ordem que vai ser construída e constituída a partir de elementos políticos, econômicos, sociais, securitários, vai dar uma cara para o sistema, né? Se ele foi produzido de mais cooperação e vai se manter assim, ou vai tender a mudar, né? Se ele foi constituído por mais polarização, e se vai manter assim ou se vai mudar, e vice-versa. Então, assim, há muitas possibilidades de combinação entre ordens e graus de polarização e grau de cooperação em conflito, né? Mas, assim, do ponto de vista da constituição de uma ordem, aqui a gente já está falando de um fator estrutural do sistema, né, que vai persistir durante décadas, e que vai ser basicamente aceito, ou vai haver mais estímulos para serem aceitos estes elementos da ordem do sistema, os valores, as regras, as normas políticas, econômicas, securitárias, identitárias, e mais custos para serem, né, adotados outras instituições, outros valores, outras perspectivas que fogem a essas regras do sistema. Por exemplo, a ordem internacional e o que ela rege sobre a soberania nacional. Então, é muito difícil hoje você ter uma guerra de agressão dentro de um sistema que institucionalizou a ideia de que a soberania deve ser defendida pelo sistema, pelo menos a soberania jurídica é um valor dentro do sistema, né? E deve ser defendido e protegido pelo sistema. É claro que essas instituições vão estar também sendo adotadas em momentos de maneira mais forte ou menos forte pelas potências do sistema, né? As potências do sistema utilizam a ordem de acordo com os seus interesses, mas também há uma certa possibilidade dessas instituições terem uma certa autonomia no sistema para constrangirem até as próprias, né, potências que constituem essas instituições, né, no sistema, esse arcabouço de direção do sistema, né, que não é só um arcabouço coercitivo que vem diretamente do poder dos estados, mas que vem como instituições que assumem esses valores e se constituem no sistema de forma minimamente independente, descolada do ator dominante, né? O ator dominante produz elas, mas elas assumem de certa forma, né, uma autonomia. Por mais que o surgimento seja geralmente constituído a partir dos atores dominantes e de configurações de padrão de cooperação em conflito e, né, características de polarização no sistema. Vamos pegar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que produziu, né, era um momento de alto conflito entre atores dentro do sistema, né, com um outro grupo, né, com um grupo que rivalizava a distribuição de poder no sistema ou a ordem de um sistema internacional, né, que era punitiva para eles. Então, assim, e os aliados acabaram, né, produzindo uma ordem pós-Segunda Guerra Mundial que gerou mais polarização do que existia na Segunda Guerra Mundial entre aquele grupo, né? A polarização que fez a ordem internacional do sistema ONU era uma polarização menor entre aquele grupo do que com os países, né, do eixo. E essa organização, ela produziu uma ordem que foi mais polarizada do que existia, né, nas relações entre Estados Unidos e União Soviética naquele período.
Então, do ponto de vista da polarização, ela vai afetar e vai ser afetada por ela. Do ponto de vista do padrão de cooperação e conflito também, porque a gente vem de uma ordem que surgiu de uma guerra central, e esse é um ponto bem importante depois até para avaliar, e produziu guerras, produziu estabilidade no centro do sistema, mas também muita instabilidade na periferia do sistema. Então, padrões de cooperação e conflito também se relacionam, diferentes padrões se relacionam com diferentes tipos de ordem, né? Mas o surgimento geralmente é por atores predominantes dentro do sistema, né? Por potências que vão constituir essas ordens. Continuando então, na perspectiva, né, de como que essas instituições elas seguem existindo, né? Existe muito a ideia de que elas podem assumir autonomia, as próprias potências dominantes vão eventualmente adotar mudanças nessas instituições para conseguir convencer parte daqueles que se submetem a essas instituições no sistema, de uma forma a aumentar o seu poder de dominação ou de direção. E essas instituições também podem, em tese, adquirir autonomia suficiente para constranger até os estados criadores dessas instituições, né? Geralmente, quando eles têm em um período de crise, de menor poder, eles acabam sendo também constrangidos pelas próprias instituições que criaram, muitas vezes. Por exemplo, o próprio Estados Unidos criou, né, a ideia de Conselho de Segurança das Nações Unidas para controlar o sistema internacional, para garantir seus interesses sendo defendidos, né, para garantir o seu poder de veto, mas, de uma certa forma, foi constrangido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas na época da invasão do Iraque, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas não aprovou, não autorizou a sua a invasão daquele país, e os Estados Unidos acabaram agindo unilateralmente. Tudo bem, não quer dizer que a organização internacional vai ser capaz de barrar ou de vetar a ação de uma grande potência ou da principal potência do sistema, mas ela vai produzir custos, sim, né? O fato dos Estados Unidos não aceitarem, não se conformarem àquela organização, produziu sim custos para os Estados Unidos e para a manutenção daquela própria organização também. Por que não? Então, os Estados Unidos e o governo George W. Bush acabou também sofrendo com queda de legitimidade e de capacidade de ação, tanto que depois teve que sair do Iraque, né, com uma guerra que nunca foi vencida, assim como no Afeganistão. Então, certamente isso produziu impactos, esse tipo de decisão contra as instituições da própria ordem que criou tem alguma relação com esses resultados. E o impacto de cooperação, na cooperação e no conflito também tem a ver, né, com momentos em que a ordem auto-organizada, né, pode também, a partir de momentos de desordem dentro do sistema, ela pode se reorganizar. Em muitos momentos em que a mudança de ordem é por causa de grandes conflitos, e muitas vezes, né, as ordens produzem constrangimentos a alguns países que vão tentar mudar essa ordem, né? Geralmente potências rivais, revisionistas, vão tentar mudar essas ordens, né? Algumas formas de mensuração, né? De novo, a gente volta aqui para as discussões sobre mensuração e como medir ordem no sistema internacional. Aqui eu estou dando um exemplo, né, de como o Richard Scott, em 1995, traz a ideia de como instituições podem ser analisadas, né? Isso a Bibiana Florio, que é mestre em economia aqui pela UFSM, foi me orientando, acabou processando, né, uma ideia de como que instituições, isso, adaptando do Scott, né, elas podem ter 3 pilares ou 3 interpretações, né, sobre como que as instituições conformam ou o que elas são, basicamente, né. Primeiro, um pilar regulativo, ou seja, instituições são sistemas de governo, de poder, que congregam capacidade de impor obediência, né, a outros atores, né, da sociedade ou do sistema internacional. No pilar normativo, ou seja, são valores e expectativas que se conformam, né, como um interesse de uma sociedade, ou seja, existe um nível ali de intencionalidade na formação de instituições. E no pilar cognitivo envolve aspectos muito mais
de socialização que não necessariamente é intencional, né, e que vai produzir identidades, né, e padrões de comportamento ao longo do tempo. Então essas instituições podem ser tudo isso, e a gente pode medir o grau de institucionalização de ordens, né, ou de instituições a partir desses pilares. Por exemplo, no pilar regulador, a gente pode tentar observar a autonomia e autoridade dessas instituições. Na perspectiva mais normativa, a gente pode tentar observar o grau de aquiescência dos atores do sistema em relação a essas instituições, né, a esse valor, esses componentes da ordem, né, e o grau de consequência dessas instituições em produzir os resultados que normatizam. E no pilar cognitivo, o grau de coerência dessas instituições, né, de não contradição entre elas, né, entre as ideias, valores, normas que se sustentam ali, e o grau de convergência dessas instituições, né, para uma finalidade específica. Então, aqui não é só a não incoerência, é a não ou não contradição, é a convergência, é o direcionamento para um objetivo comum. Então, são formas de mensurar. Então, dentro de cada uma daquelas formas, daquelas variáveis, a gente poderia observar diferentes indicadores, tá? Então, já é uma maneira um pouco mais objetiva de mensurar. Aqui outro exemplo, um exemplo de grau de institucionalização, na realidade, seria, digamos, o grau de estruturação, né, de ordens internacionais. Então, como que ordens internacionais, né, de tipos aqui que nós colocamos aqui, isso é um artigo que vem derivado do TCC, do trabalho de conclusão de curso da Ana Luísa Vedovato, que também foi me orientando aqui na UFSM, e recentemente a gente publicou esse resultado aqui. Recentemente não, acho que está saindo inclusive nesse mês agora, na revista Colômbia Internacional, né, o resultado dessa pesquisa nesse periódico aqui. Então, se tiverem interesse, acessem por lá e leiam, porque é um resultado de uma pesquisa feita durante anos, né, e que tem aí uma publicação internacional. Então, nesta perspectiva aqui, nós temos um tipo estrutural, né, que vai ser esses aqui, né, o tipo estrutural. Esse aqui seria o resultado, que seria uma combinação entre tipos de polaridade, tipos de princípio ordenador, né, de sistemas, e tipos de ordens. Então, eu tenho ordens de balanço de poder que geralmente vão se relacionar a princípios ordenadores de um sistema anárquico. Então, o princípio ordenador seria a consequência ainda mais estruturada, né, ou estruturalizada de ordens. A hegemonia seria um sistema de governança em que você tem, ao mesmo tempo, né, autonomia das partes, mas também uma hierarquia, de certa forma, e a hierarquia seria justamente um sistema de governo em que algumas partes se submetem a uma estrutura de governo já definida. Então, nessas três possibilidades de ordem, a gente tem algumas configurações de acordo com o tipo de polaridade do sistema, né? Então, e aí o grau de aquiescência, né, e autoridade dessa ordem vai variar também de acordo com esses tipos. Então, se a gente tem uma ordem de balanço de poder, a institucionalidade, né, o grau de institucionalização dessa ordem vai ser muito baixo, tanto de aquiescência quanto de autoridade, o que tem a ver aqui com esse elemento, né, que a gente aqui no GCAP produziu. Então, aqui tentando buscar justamente esses dois elementos aqui das instituições, autonomia e aquiescência. Então, baixa aquiescência, baixa autonomia. Aqui você tem um pouco mais de aquiescência, mas relativamente média autonomia, né? Porque as instituições, elas não têm a capacidade de impor as suas decisões ou autonomia total em relação aos interesses das potências que estão ali compondo o sistema. E aqui, sim, né, a gente tem um sistema de governo em que esse sistema todo ele se compõe como uma grande autonomia em relação aos atores do sistema, né? Talvez menos autonomia em relação à unipolaridade, à potência predominante,
e grande aquiescência dos demais, ou seja, os demais se submetem, seja por meio de um império, né, um sistema imperial, um sistema constitucional, em que você tem mais polos dentro, mas aqui basicamente você tem um sistema de submissão institucional, e aqui um sistema de não submissão institucional, né, um sistema de balanço de poder. E no meio, sistemas hegemônicos, né, em que você tem uma hegemonia clássica com um polo comandando a hegemonia, e aqui uma hegemonia coletiva em que há mais de um polo comandando a hegemonia, né, para puxar um pouco aquela ideia do Adam Watson, né, de hegemonias coletivas em que é possível constituir hegemonias que sejam compostas por mais de uma potência só, né? Então, indo para essa forma de mensuração a um pouco além, para formas até mais qualitativas, a gente também pode tentar ler, né, o tipo de ordem internacional e tentar ver as diferenças em que elas vão assumir ao longo do tempo, também pelos seus princípios que fundam, né, os valores, os elementos que fundam essa ordem, e algumas tipologias podem ser construídas, né? Isso aqui é o que eu fiz na minha tese de doutorado em 2015, depois em 2017, como eu disse, publicada em livro. E aqui a ideia seria dividir a ordem em diferentes elementos, né, em diferentes pilares do sistema internacional: política, economia e sociedade e segurança. E esses eixos da ordem, eles produziriam tipos de ordem a partir das configurações. É claro que esses tipos são inúmeros, né? Não inúmeros, mas as possibilidades de combinação são variadas entre esses tipos. Mas, por exemplo, né, o que seria o eixo político da ordem? É a visão que o conjunto de estados que conformam aquela ordem, ou o estado dominante, ou aqueles dominantes, né, tem sobre a legalidade e a legitimidade do comportamento externo dos estados, né, o tipo de uso que pode ser adotado no comportamento dos estados, se é um uso, se os estados podem ter mais ou menos autonomia, se é possível que o sistema tenha ingerência sobre o comportamento dos estados ou sobre a política dos estados, a possibilidade de uso ou não da guerra como um recurso da política, né, e o tipo de organização política dos estados mesmo, ou das unidades do sistema, né, se são estados soberanos, se não pode haver colônias, se não pode haver ou pode haver protetorados. Então é um tipo de ordem que vai mudar ao longo do tempo, e isso a gente percebe nas relações internacionais, como isso mudou, né, ao longo do tempo. Na área econômica, né, a legalidade e a legitimidade da organização econômica, né, qual é o modo de produção mais aceito globalmente. Hoje em dia, por exemplo, o modo de produção comunista é visto como uma ofensa no sistema internacional, né, e o capitalismo é predominante. Então, enquanto que no início do século XX isso não era tão óbvio assim, né? E também das interações econômicas, que o modelo de desenvolvimento econômico e de distribuição de riquezas predomina. Então a gente teve nos últimos 10 anos aqui uma crise do modelo desenvolvimentista, um neodesenvolvimentista, e uma retomada do neoliberalismo em muitos países da periferia, enquanto que nos anos 2000 parecia que ia ser a vitória definitiva do neodesenvolvimentismo. Então isso varia ao longo do tempo, né? E quanto que as instituições vão defender um modelo de perfil, né, de desenvolvimento, vai variar também bastante. A sociedade, né, o papel de relações, por exemplo, raciais, da nação, da etnia, né, e o que disso é aceito do ponto de vista da distribuição de direitos a essas populações. Então, a gente aceita a escravidão, a gente aceita a colonização de povos africanos, asiáticos, né, o quanto que a gente aceita o empoderamento de populações dentro do seu território, dentro da sua nação, do seu estado, e também em instituições, organizações internacionais. E a questão da segurança, né, o quanto que a securitização de determinados objetos e ameaças, né, é predominante no sistema internacional. Se há uma securitização predominante dos regimes, uma securitização da nação ou dos estados, ou o processo de securitização é regional, ou há uma predominância da ideia de securitização da segurança humana. Então isso vai variar ao longo do tempo, e aqui é uma proposta, né, de tipos ideais de ordens internacionais. Claro que isso vai variar muito mais do que esses tipos, mas com ordens desenvolvimentistas teriam
predomínio, né, na esfera política da defesa da soberania de estados mais fracos, né, e uma mudança, digamos, pontual na soberania seria possível, sobretudo se ela estivesse vinculada ao desenvolvimento desses estados, das suas sociedades. Isso também é muito influenciado pelo John Hantz, né, que foi um dos principais autores da segurança regional e dos processos de integração regional na África Austral, na África do Sul. Então, é importante assim reiterar isso, porque entre os africanistas norte-americanos que lidam com segurança, ele sempre foi um autor muito importante. E ele também faz essa divisão, né, não de tipos de ordem, mas de projetos de integração regional, né? Então se vincula muito a essa ideia. Na área da economia, a distribuição de desenvolvimento entre as partes, ou seja, se preocupar com o processo de inclusão social no desenvolvimento, na sociedade, prioridades dos direitos sociais, e na segurança, a segurança regionalizada, ou seja, a proteção de parceiros regionais também em prol do desenvolvimento. Numa tipo de ordem liberal, uma ordem que põe os direitos individuais acima até da própria soberania, ou seja, ela coloca o indivíduo acima do coletivo, do processo de organização coletiva do Estado. E geralmente na área econômica envolve relações mais liberais do ponto de vista comercial, de liberalização do comércio. No ponto de vista social, maior prioridade de direitos civis e políticos, e na esfera de segurança humana. É claro que as ordens podem combinar coisas diferentes de diferentes setores, e aí a gente vai ter híbridos de ordem, né? Geralmente tem muito mais híbridos do que o tipo ideal, e como eu vou mostrar para vocês na sequência. E na área política, o tipo ideal conservador seria uma ordem que defenderia a soberania pelos próprios meios e o status quo territorial, ou seja, com a possibilidade de defesa com o uso da força, a exclusividade da economia nacional, mais mercantilista, a dominação sociocultural de elites e possível discriminação sociocultural de demais povos, ou seja, aceitar discriminações e institucionalizar aqueles que são elites sociais e aqueles que não são, e o foco na segurança nacional. Então, inclusive aceitando, de certa forma, o autoritarismo. Então, a gente tem tipos ideais, que podem ser discutidos, obviamente, mas aqui eles nos servem para quê? Para que a gente consiga comparar momentos em que, por exemplo, no sistema internacional, a ordem de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, tinha aspectos desenvolvimentistas, como a defesa da soberania jurídica dos estados mais fracos, a proteção deles, mas também do ponto de vista da ordem social, era uma ordem social muito liberal, e conservadora em certo ponto, aceitando de alguma forma alguns elementos de ordem conservadora, como economia nacional, e o neoliberalismo só vai ser aceito a partir dos anos 90, em que a gente tem uma ordem muito mais liberal no pós-Guerra Fria, global, e com um ambiente mais aberto ao direito tanto de ingerência, ou seja, uma ordem que aceita direitos de ingerência para a proteção dos indivíduos frente aos estados, o liberalismo comercial e princípios de segurança humana. Então era muito mais organicamente liberal do que era essa ordem pós-45, entre 45 e os anos 90, que era uma ordem muito mais híbrida, com aspectos até desenvolvimentistas, e liberais e conservadores ao mesmo tempo. Então aqui a gente também faz uma análise na África Austral, dessa composição de uma ordem regional que predominava, os interesses da África do Sul, e depois uma ordem pós-apartheid em que há uma tentativa de composição de interesses dessa ordem, muito importando também os elementos da ordem global. Então existe uma relação entre ordens de diferentes regiões e a ordem global, e isso deve ser visto também em outros estudos, Então a gente tem uma ordem predominantemente conservadora nesse período da Guerra Fria, mais do que a ordem global, até na África Austral, e no pós-Guerra Fria, uma ordem também com um misto,
predominantemente liberal, mas com um misto também em alguns aspectos de desenvolvimentismo, auxiliando e respeitando em alguns momentos, né, a soberania jurídica dos mais fracos. Então, acompanha muito a ordem global, mas com alguns elementos, né, sobretudo aqui no aspecto social, uma ordem social muito conservadora na África Austral. É claro que isso produziu também muito conflito entre diferentes estados na região, e uma ordem no pós-Guerra Fria muito mais vinculada daí sim à ordem global, aqui com um pouco mais de respeito à soberania dos mais fracos, enquanto, né, na ordem global esse respeito à soberania dos mais fracos é muito relativo aos interesses das grandes potências, principalmente dos Estados Unidos. Aqui um exemplo também, que pegando um pouco mais norte da África e Oriente Médio, regiões em que a gente não consegue definir que ordem predomina, né? Mas a gente conseguiria definir o tipo de ordem que seria a prioridade de alguns países em alguns momentos. Então, regiões que têm claramente uma desordem e não tem uma definição, né, de ordem predominante, sobretudo porque você tem, né, nessa região, digamos assim, entre as potências regionais, pegando as potências regionais que ainda existem nos dias atuais no Oriente Médio, né? Egito, Arábia Saudita, Israel, Síria, Iraque, tirando as potências, tirando o Irã, né, que seria uma potência não árabe, mas pegando aqui o Oriente Médio enquanto árabes e Israel, né? Por que a dificuldade se dá no conflito com Israel e por que alguns estados começam a se aproximar de Israel nos últimos anos para uma ordem mais alinhada aos interesses israelenses. Me parece muito também um resultado de políticas de defesa de ordens regionais muito discrepantes no primeiro momento, né, entre Síria e Egito. O Egito I seria o Egito pré-acordo, né, e pré-Sadat, ou pré-acordo com os Estados Unidos e aliança com os Estados Unidos pós-1973, né, e acordos de 78, 79, e o Egito II, que seria muito mais conservador e próximo, né, a Israel, assim, não querendo impor um sistema regional que revisse as fronteiras e reorganizasse em prol dos países árabes, né? Então, essa disputa sobre ordens regionais não está ainda definida, mas há uma aproximação dos árabes em relação à ordem que Israel defende, e não o contrário, né? Israel não arreda o pé. Então, há uma aproximação dos árabes frente a uma ordem que Israel teria interesse de propagar para essa região. Então, muitos autores até vão falar que Israel acaba se tornando o centro de possibilidades de integração regional no Oriente Médio. É importante também lidar com essa relação das instituições, né? Agora, nos encaminhando para o final, em que instituições elas não são apenas essas derivadas do regionalismo, que é um projeto político, um projeto de integração regional. Elas muitas vezes são estimuladas e concretizadas, né, na integração regional por meio de organizações, acordos formais e tal. Mas existem muitas instituições informais, como, por exemplo, esses princípios ordenadores do sistema, né, que vão denotar uma ordem, né, que está vinculada à própria regionalização das relações entre os estados e que não necessariamente tem uma organização regional que vai defender esses princípios. Muitas vezes é o caso em que uma organização regional se concretiza, né, como uma alta efetividade dessa ordem instituída. Mas também tem muitas organizações regionais que não representam bulhufas, que não representam nada de ordens internacionais, e elas existem simplesmente pelo fato, né, de serem acordos meramente formais ou organizações que não têm representatividade. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. No caso da União Africana, não, é uma instituição, é uma organização que representa, sim, propostas de ordem regional, proposta de uma ordem, né, que combina ali, de certa forma, um liberalismo com o desenvolvimentismo. Então, e ao mesmo tempo, né, produz, né, uma convergência de interesses das grandes potências e também propaga a ideia de organização, né, de integração subregional em todo o continente, né? Então existem, né, essas Regional Economic Communities
que a própria União Africana estimula que sejam criadas e sejam aprofundadas como uma primeira etapa, um primeiro passo para que a integração continental ocorra efetivamente. Então, existe uma relação de mútuo fortalecimento entre essas organizações menores, regionais, e uma União Africana, né, uma organização continental. Se essas organizações regionais são equivalentes às regiões, aos sistemas regionais, a gente poderia estudar, mas não necessariamente isso ocorre. Por exemplo, aqui na nossa leitura, a comunidade dos estados do Sahel não necessariamente produz um sistema regional ali, né, de relações efetivas. Do Maghreb Árabe, muito mais, né, do IGAD, muito mais, do Chifre, né, muito mais. A comunidade do leste africano, menos. Né, o COMESA, a mesma coisa, menos, é muito grande e geralmente o grau de regionalização que está contido dentro desse projeto de regionalismo não é tão grande assim. A SADC, muito mais, né, regionalização que acompanha esse regionalismo, mas nem sempre ocorre. Mesma coisa, por exemplo, a Liga Árabe, você tem membresias, né, que estão perpassando o próprio continente africano, né, e que podem denotar um sistema regional, um outro sistema regional, ou podem simplesmente entrar em ostracismo, como é o caso da própria Liga Árabe, que hoje em dia não toma decisões muito relevantes em relação a nada. Por exemplo, o conflito da Síria foi omissa, né, porque você tinha posições diferentes entre países árabes em relação ao conflito. Então, quando existe esse imbróglio e uma indefinição, acaba que essas organizações não conseguem definir coisas. O que não quer dizer que não existe uma ordem regional e que essa ordem não digamos, pode ser cooperativa, pode ser conflitiva, mas uma ordem que ela não precisa ser exclusiva, não precisa ser única, ela pode ser uma ordem em disputa, né, em constituição. Então, essas dinâmicas de ordens regionais, elas vão ocorrer com ou sem organizações regionais para suportá-las, né? Outro desafio aqui da integração e da ordem regional é esse desafio que está muito perpassando vários processos de integração regional, principalmente no terceiro mundo, que é o desafio do paradoxo entre o micronacionalismo e o macronacionalismo, que o Doudou Thiam, que é um diplomata senegalês, tem um livro bem importante sobre isso, toca, né? Como que Estado nacional e a preservação da soberania, né, o princípio de preservação da soberania vai coexistir com a ideia de integração regional, supranacional talvez, e o próprio panafricanismo. Geralmente, os estados mais fracos e que tendem a ganhar com o peso da soberania jurídica acabam defendendo o micronacionalismo, enquanto que os mais fortes, as potências regionais, vão defender o macronacionalismo, né? E a Organização da Unidade Africana anteriormente favorecia ou defendia muito mais uma integração mais contida, né, de micronacionalismo, garantia a não intervenção, e hoje o novo regionalismo na África já tem uma ideia de novos pilares. Entre os pilares, né, o pilar de apoio à democracia, o pilar de desenvolvimento econômico, né, e de promoção do crescimento, né, como é o NEPAD, esse aqui que a gente está vendo, um pilar de promoção, né, da paz e da segurança, né, e um pilar mais, digamos, comercial e de relações com as grandes potências externas, né, um pilar que é comercial e estratégico, que se relaciona para fora do continente. Então, esses 4 pilares, como o Chris Landsberg coloca, né, professora da África do Sul, são pilares que sustentam esse novo regionalismo na África, e na parte de segurança e também na parte de economia envolvem, e também de democracia, por que não, envolvem uma transição da não intervenção para não indiferença, né? Um sistema em que é possível pensar numa União Africana agindo em prol dos países africanos, né? E uma União Africana que tem o objetivo último de estabelecer um governo de união, né, mas com uma integração mais gradualista. Muito embora, então, o projeto supranacional, macro
nacional seja o vencedor no longo prazo, a chegada nesse projeto é uma chegada muito lenta, né? E não livre de percalços e retrocessos. Então esses são os pilares, né, da União Africana, que acaba sendo um reforço de uma ordem continental. Então, nesse caso aqui, particularmente, a gente tem uma justa posição entre a Organização de Integração Regional e a ordem regional, porque ela tem conexão e ela consegue produzir uma ordem que é, sim, aceita. Como o contrário, por exemplo, do que é a Organização dos Estados Americanos, né, a OEA, que não tem uma consequência efetiva, né? Se a gente fosse pensar em graus de institucionalidade dessa organização, não tem uma consequência efetiva, ou a Liga Árabe, como eu falei, ou própria outras organizações. Vamos pegar a Comunidade de Estados da África, da East Africa, né? Da África do Leste, África Oriental. Também o grau de integração é um grau muito pequeno e não representa necessariamente uma ordem. Quando as instituições, as organizações, elas representam, né, a consolidação de uma ordem, geralmente essas organizações são fortes, como é o sistema ONU, como é a União Africana. Elas tendem a ser mais fortes porque elas estão representando uma ordem minimamente estabelecida. Tá? Aí a questão da própria capacidade de inclusão da União Africana, né, dentro de inclusão de atores africanos, né, da sociedade civil, dos governos, de burocratas, né, dentro do seu processo decisório. Isso é bem importante. A capacidade de desenvolvimento e de financiamento dos projetos, isso ocorria muito mais nos anos 2000 e 2010, né, aquelas 2 décadas. Agora entrou em processo um pouco mais de crise, porque o grande financiador desses projetos, né, que acabaram sendo cada vez mais instigados, né, pela sua presença, é a China. Então, com um problema de retrocesso, crescimento da China, de diminuição das importações, de diminuição do investimento externo direto agora com a pandemia, isso entrou em um processo um pouco mais de crise, e a falta de meios de pagamento, de capacidade de pagamento desses investimentos por parte de países africanos é muito significativa. Então, um dos grandes desafios é como pagar esses projetos de desenvolvimento, né? Como colocar em prática. Muito embora haja uma certa convergência de interesses, né, é difícil de manter esses projetos funcionando pela falta de financiamento, né? Então, a gente tem também essas comunidades regionais, subregionais, como eu disse, né? Elas vão surgir já nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, muito por negligência da Organização da Unidade Africana, aquela antiga lá de 1963, e elas vão tentar um projeto de integração a passos mais curtos, né, fundando na integração subregional. Então, começa a CEDEAO como países da África francófona, principalmente, e nos anos 90, daí sim, há uma liderança daí da Nigéria, de países anglófonos, para trazer a esfera, né, securitária para a agenda da CEDEAO. Então, há intervenções e estabilizações em conflitos armados na Libéria, na Serra Leoa, na Costa do Marfim, e aí por diante. Na SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, também, né, ela surge como uma tentativa de dar conta dos dilemas, né, que existiam. A SADC anterior, com 2 Cs, já surgindo nos anos 80, e ela vai tentar dar conta de uma integração econômica entre os estados ali da África Austral que rivalizavam com o apartheid, aqueles países recém-independentes que tentavam apoiar a independência da Namíbia e os movimentos de libertação na África do Sul, anti-apartheid. E, portanto, essa organização desses estados é justamente para promover o desenvolvimento, e quando há a saída da África do Sul, ou a libertação da África do Sul em relação ao apartheid, a África do Sul ingressa nesse bloco, esse bloco se reforma, e o ingresso da África do Sul nesse bloco também produz alguns constrangimentos, em que a África do Sul sempre foi vista como uma filha menor,
porque o movimento de libertação nacional tinha muitas dívidas com os vizinhos, né? Ou seja, eram apoiados pelos vizinhos e tinham uma dívida até moral, né? E ao mesmo tempo a África do Sul tinha um peso econômico muito grande e queria também ser a líder do processo de integração regional, e isso ficou bem claro na Organização de Política, Defesa e Securitária da SADC, na época em que havia a necessidade de decidir sobre a participação da SADC em operações de missões de paz, em intervenções regionais, como no Congo, como em Lesoto, e a África do Sul entrou em contradição com os outros países, produzindo crises até graves. Mas logo depois, né, principalmente com uma política um pouco mais tranquila e menos principalista, assim, menos idealista por parte do Thabo Mbeki em relação ao que o Nelson Mandela tinha organizado, né, a África do Sul começa a ser um pouco mais cooperativa e mais assim, generosa com seus vizinhos, e se colocar numa posição de uma potência hegemônica, mas também uma potência hegemônica que aceita e ouve os seus vizinhos, né? Não pressiona eles tanto em relação aos seus próprios interesses, mas também com alguns desafios internos de estabilidade, de crises econômicas de um país do terceiro mundo, então, ou de segundo mundo, né? Um país periférico, semi-periférico do sistema internacional. Lá na CEDEAO, a gente, tinha aqui, só repetindo, né, dilemas pós-apartheid, daí avanços aqui na SADC, né, desafio da potência hegemônica. Na CEDEAO, né, as intervenções e a liderança da Nigéria, não sei por que estou repetindo isso aqui, mas indo para a África do Chifre, né, também a gente tem a tentativa de organizar uma integração regional nos moldes de sub-região do Chifre da África já nos anos 80. Também nos anos 90 acaba adotando esse elemento de paz e segurança justamente pela ausência de soluções externas para os problemas de insegurança no continente africano. Cria-se já em 2002, né, um sistema de alerta antecipado de conflitos armados para que haja nem que uma mobilização dentro da União Africana lá para que esforços sejam feitos para diminuir as instabilidades regionais, né? O IGAD ele surge muito como um processo ali de organização para tentar superar os desafios econômicos da seca, ambientais nessa região. Ele vai para essa esfera de segurança, mas também ele não tem condições de resolver problemas que envolvem rivalidades interestatais entre esses estados. Então, geralmente, os problemas nessa região, por mais que o IGAD tenha um staff importante para pensar e estudar os problemas da região, a tentativa de coordenação de esforços geralmente vai para a União Africana. E a União Africana acaba sendo, né, a esfera que resolve de maneira um pouco mais efetiva, ou que busca resolver de maneira mais efetiva os problemas nessa região. Tá? Aqui botando alguns exemplos e encerrando, portanto, essa parte de observação, análise desses elementos que são importantes para o estudo de regiões, de sistemas regionais, que são o padrão de cooperação-conflito, a polarização e as ordens sistêmicas ou ordens internacionais que vão ocorrer em cada região. Tentei, de alguma forma, mostrar possibilidades de compreender esses termos, de entender a relevância deles para os sistemas internacionais, de pensar alternativas para a mensuração deles, né, na nossa observação das relações internacionais em diferentes casos, e alguns exemplos sobre casos dentro da África, como isso é importante para a gente entender causas e consequências de ocorrências, né, de fenômenos no continente africano e nas suas sub-regiões. Aqui algumas referências bibliográficas que são indicadas, né, para que vocês aprofundem, né, as suas leituras, a sua compreensão. Como eu sempre digo, não adianta nada assistir aulas se você não aprofunda esses conhecimentos a partir de leituras, a partir de uma pesquisa própria, né, desse conhecimento. Então, esse conhecimento meio mastigado que a gente faz, ele tem muitos limites. Então, é importante nós apostarmos na nossa capacidade de aprofundar o conhecimento e de ir atrás das nossas fontes. Tá?
Tá, pessoal? Espero que tenham gostado, então. Se foi proveitosa essa aula, se valeu alguma coisa, segue aqui o nosso canal do GCAP e fica atento nos próximos conteúdos. Agora a gente está nessa maratona de relações internacionais da África, mas tem muita coisa sobre segurança, sobre política, sobre sociedade, sobre metodologia. Então, não deixa de acompanhar aqui o que a gente produz aqui no GCAP, as nossas pesquisas. É um grupo de pesquisa que está aqui também para contribuir para a sociedade, para trazer conhecimentos mais complexos, aprofundados, sobre várias questões, né, das relações internacionais, das relações políticas que importam à nossa sociedade brasileira e ao mundo. Bom, até a próxima, um grande abraço.